E agora sim, na questão anterior, na questão 11, eu tinha perguntado sobre o cosseno de 75, se era a mesma coisa que cosseno de 30 mais cosseno de 45. A gente viu que não, mas por ele ser a soma, pelo fato de o 75 ser a soma de dois ângulos notáveis, a gente também consegue uma expressão exata para o cosseno de 75, tá? Agora usando essa fórmula que a gente acabou de provar, tá? Então, cosseno de 75 é a mesma coisa que cosseno. O 75 é a mesma coisa que 30 mais 45, tá? Cuidado que é diferente do que foi perguntado na questão anterior, tá? E agora, usando essa fórmula aqui, tá? Eu posso colocar assim, esse ângulo 30 aqui está fazendo papel de alfa, o primeiro ângulo, e o 45 papel de beta. Pode ser o inverso, tá? Não tem problema nenhum. Então, só para a gente ir se familiarizando com a fórmula, tá? Então, é cosseno do primeiro vezes cosseno do segundo, tá? Quer dizer, a ordem não importa, é cosseno de um vezes cosseno de outro, menos seno de um vezes seno do outro, tá? Como 30 e 45 são ângulos notáveis, a gente tem como, a gente sabe as expressões de todo mundo aí, tá? Pelo menos já era para saber. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, menos seno de 30, meio, esse é para estar no sangue, e seno de 45 também, raiz de 2 sobre 2. Então agora, ó, multiplicação de fração é o de numerador vezes numerador, dividido por denominador vezes denominador. Então vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 2 sobre 2 vezes 2, menos 1 vezes raiz de 2 sobre 2 vezes 2. Vamos melhorar isso aí. Raiz de 3 vezes raiz de 2 é a mesma coisa que raiz de 3 vezes 2. Tá? Para quem não tem segurança nisso, recomendo a playlist lá da revisão de potenciação. Tá? Sobre 4, menos. Aqui vai ser raiz de 2 sobre 4. Então, aqui vai ficar raiz de 6 sobre 4, menos raiz de 2 sobre 4. Ainda posso juntar isso em uma fração só. Raiz de 6 menos raiz de 2 sobre raiz de 4. Tá? E aí, o sujeito que me escrever que isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, aí é aquela coisa, né? Já está com a vaga garantida fora do vestibular. Tá? E isso aqui, tá? A gente para aqui. Não tem mais o que desenvolver depois daqui. Tá? Então, aqui é uma expressão precisa para o cosseno de 75 graus. Tá? Quem quiser experimentar, tenta pegar os valores aproximados aí, né? Uma aproximação para o raiz de 6 e para o raiz de 2, faz as contas e vê se bate lá na tabela o cosseno de 75. Quando a gente provou esse teorema aqui, ele tem uma, eu vou colocar entre aspas, limitação, porque a gente vai ver que na verdade não é uma limitação. Tá? Mas é o seguinte, como a gente está trabalhando a gente só conhece seno e cosseno de ângulo agudo, né? Para a gente ainda não faz o menor sentido que seria, sei lá, seno ou cosseno do ângulo 100 graus, por exemplo. Tá? Não dá, porque esse ângulo de 100 graus teria que estar dentro de um triângulo retângulo, tá? O que não é possível. Tá? Mas, então, essa hipotética limitação seria que essa soma aqui de alfa mais beta também teria que ser menor do que 90 graus. Tá? Não poderia exceder 90 graus. Mas, tá, será que não dá para tentar e ver o que acontece? Tá? É o que a gente vai fazer na próxima questão. Então, supondo que essa fórmula aqui, e a do seno também, né, do cosseno de alfa mais beta e do seno de alfa mais beta, que eu não provei, mas deixei ali indicado. Supondo que essas fórmulas aqui também sejam válidas para quando alfa mais beta for maior do que 90 graus, maior ou igual, né? Será que a gente tem como se aventurar aqui com esses valores? Né? O que seria o cosseno de 90 graus, o que seria cosseno de 120 graus, o que seria seno de 150 graus. Mas eu preciso deixar claríssimo que, assim, uma coisa dessas aqui, por exemplo, ainda é uma coisa completamente alienígena para a gente, tá?
porque eu não tenho uma definição ainda para o que seria o cosseno de 120 graus, já que o 120 graus não cabe em um triângulo retângulo, tá? Mas, então, por isso que eu estou enfatizando aqui esse supondo, tá? É um supondo de várias coisas, né? Supondo que a fórmula seja válida e supondo a existência de uma coisa como cosseno de 120 graus, tá? Mas aqui é só para a gente ver na fórmula, porque depois a gente vai ver que essas coisas podem ganhar cidadania, vão ganhar cidadania própria, tá? Então, o cosseno de 90, por exemplo, tá? Eu poderia tentar fazer da seguinte forma. É o cosseno de 45 mais 45, por exemplo. Você pode tentar fazer a conta lá, usando a fórmula. Ou então, até poderia também pensar no cosseno de 30 mais 60, tá? E aí, pode tentar fazer a fórmula. Tá? E ver que bicho vai dar. Tá? Depois eu vou indicar aqui a resposta. Eu não vou fazer a conta não, vou deixar para vocês fazerem. A mesma coisa para o 120. Tá? A gente pode pensar o cosseno de 120 como cosseno de, sei lá, 60 mais 60. Tá? E vocês façam as contas aí. Ou, se ainda quiser usar o que a gente encontrou, o que você encontrou no item A, você pode colocar aqui o 120 é 90 mais 30. Tá? E aí faz as contas aí. A mesma coisa para o 150. Tenta pegar aí valores, né? Pode ser 90 mais 60, por exemplo. Sei lá. Seja criativo aí. Fazendo desse primeiro... Aqui, para o item A. Fazendo desse primeiro jeito ou do segundo jeito, de qualquer forma você vai encontrar essa resposta aqui. 0. Ok? No item B, também fazendo da primeira forma ou da segunda forma, você vai encontrar essa resposta aqui, ó. Menos meio. Ok? E o seno de 150, a resposta é meio. Tá? Mas aí deixa eu comentar então sobre esses dois primeiros. O 0 e o menos meio. O 0 já não é tão surpreendente, né? Se vocês olharem lá na tabela trigonométrica, vão ver que à medida que o ângulo se aproxima de 90, tá? O valor do cosseno, então, vai se aproximando de 0. Então, quando chega no 90, não é nenhuma surpresa que o cosseno seja 0. Mas, claro, é uma coisa que ainda não foi falada, não foi definida. A gente ainda precisa entender melhor o que é isso. Agora, esse aqui, esse é mais alienígena ainda. Como assim o cosseno de alguma coisa vai dar negativo? Tá? Se a gente olhar para a construção que a gente usou para provar esse teorema, a gente vai ver que não é tão absurdo assim. Tá? Se eu pegar valores aqui de alfa e de beta, de forma que um mais o outro seja maior do que 90, deixa eu aumentar só o beta aqui, por exemplo. Vou botar uma coisa assim. Passou. Aqui. Lembra que esse cosseno de alfa mais beta, ele foi obtido por essa diferença aqui. AG menos FG. Tá? Aqui, ó. AG está aqui. E FG agora é maior do que o AG. Então, eu tenho um segmento AG e estou subtraindo um valor maior. Então, é de se esperar que, né, olhando com essa interpretação aqui, que o cosseno de um ângulo maior do que 90 faz sentido, né, que ele seja negativo. Tá? Bom, eu estou mostrando peças, estou mostrando fragmentos das coisas aqui. Tá? Tudo isso vai ficar mais claro no próximo capítulo, que é a próxima playlist aí que eu vou disponibilizar, que aí sim a gente vai instituir um novo personagem nessa história para juntar todos esses fragmentos. Tá? E aí a gente vai poder estudar seno, cosseno e tangente, e as outras 3 relações também, para ângulos quaisquer. Para o ângulo 90 graus, para ângulo maior do que 90 graus, para ângulo negativo, para ângulo maior do que 360 graus, tudo, qualquer coisa. Tá? Não vai ter limite. A boa notícia é que não vai ter matéria nova nenhuma, na verdade. Tá? Porque esse personagem que eu vou apresentar no próximo capítulo é um personagem que a gente já viu nesse capítulo, na questão 10, que tinha aquele círculo no plano cartesiano.
tá? A gente vai dar um nome para esse camarada e é ele quem vai dar para a gente a possibilidade de expandir o conceito de seno, cosseno e tangente para qualquer ângulo.